Pessoal, nós vamos começar então a nossa receita de pão de ló, que será a nossa receita principal. O pão de ló é uma receita tradicionalmente portuguesa, constituída basicamente lá com ovos, açúcar e farinha. No Brasil, ela foi adaptada e nós acrescentamos líquido e fermento químico. O pão de ló ele foi adotado pelos brasileiros pela sua versatilidade e ser uma receita de baixíssimo custo. Ela também serve para tanto receitas doces como salgadas, tortas, porém ela não é muito recomendada para trabalhos com pasta americana, por ser muito fofinha, muito leve. O pão de ló ele pode ser utilizado em vários tipos de preparos, como pavês, rocamboles, naked cakes, drip cakes, semi-nakeds, tomando sempre o cuidado com seus recheios. Sempre o mais adequado é utilizar recheios como mousses e recheios à base de chantilly, por serem recheios mais leves. Apesar de uma receita assim, extremamente simples, é preciso ter alguns cuidados, como por exemplo, o ponto exato da clara em neve, que é o que vai garantir as bolinhas de ar e a estrutura dessa massa, uma massa airada e bem fofinha. Lembrando que por essa razão, por ela ser tão fofinha, ela não é muito recomendada para trabalho com pasta americana, certo? Mas para trabalhos à base com chantilly, cobertura com chantilly, chantininho, que ficam muito bons, naked, semi-naked. Pessoal, vamos então começar o preparo do nosso pão de ló. Antes de começar a separar os ingredientes, eu já liguei o forno, já deixei ele pré-aquecendo em 160 graus, para quando eu finalizar, ele já está na temperatura adequada. Para essa receita nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar refinado. Aqui temos 140 ml de água, tudo em temperatura ambiente, hein? 3 gemas, 3 claras, 155 gramas de farinha de trigo peneirada, e aqui 7 gramas de fermento em pó. Nós vamos começar batendo a clara em neve. Vou acrescentar aqui na batedeira. E vamos iniciar em velocidade máxima. Enquanto bate a nossa clara, eu já separei aqui a forma, que eu já passei óleo no fundo, lembrando que você nunca passa nas laterais, somente no fundo. E aqui eu vou usar um disco de papel manteiga que eu já tinha deixado cortado. Nós vamos forrar aqui o fundo da assadeira. Prontinho, pessoal, nós já chegamos aqui no nosso ponto da clara em neve. Vejam só como está firme, ó. E agora eu vou voltar a bater em velocidade média e vou acrescentar as gemas, perdão. E agora o açúcar. Eu vou bater agora em velocidade alta até que esse creme fique esbranquiçado e dobre de volume. Já está pronto aqui. Eu vou desligar a batedeira e mostrar a vocês como deve ficar. Vejam como ficou esbranquiçado, entendeu? E a textura. Agora nós vamos adicionar os ingredientes secos. Eu já tenho aqui a farinha de trigo que está peneirada, juntamente com o fermento. Vou juntar os dois e vou acrescentar. Em movimentos delicados, de baixo para cima, tá bom? Vamos colocando aos poucos.
E olha, o movimento bem delicado, porque nós acrescentamos ar nessa mistura e nós não queremos perder toda essa aeração. Vamos passar uma beirada. Uhum. Olha, eu vou passar aqui a espátula na borda, na lateral, para limpar qualquer resíduo de farinha que tenha ficado. E agora, tudo misturado, eu vou acrescentar a água. Toda de uma vez. Com o auxílio do fouet, eu vou misturar bem. Veja que a água já está completamente misturada. Pronto. Agora eu vou usar essa espátula, que é para limpar a lateral. Isso é importante, tá, gente? Por quê? Pode ter acontecido de algum pouquinho da massa não ter se misturado. E aqui eu elimino esse problema. A nossa massa já está pronta. Vejam, essa é a textura que nós precisamos, tá bom? A nossa forma já está aqui, devidamente untada e com o papel manteiga. Nós vamos transferir então a massa. Aqui, pessoal, é importante também, ó, dar uma batida. Aqui você vai eliminar qualquer bolha de ar que tenha ficado no fundo, entendeu? E ela vai subir e evitar que você fique com as laterais que não vão ficar certinhas. Então, dando essa batidinha aqui, ó, ela vai subir e você vai ter uma quina perfeita. Agora vamos levar ao forno. Ele já está pré-aquecido. Bom, pessoal, nosso pão de ló já ficou pronto. Eu agora, com o auxílio aqui de uma espátula, eu vou soltar aqui a lateral, tá? Se você não tiver uma espátula em casa, você pode usar uma faca, dessas facas sem serra, tá? Só para soltar a lateral aqui. E vamos desenformar. Eu vou lembrando sempre de tirar, né, o papel manteiga. Vejam só, vou tirar esses. Olha só a maciez